É por isso que o cristão ama, perdoa, tem misericórdia, reparte, anda mais uma milha, carrega as cargas uns dos outros. É por isso. Não é porque ele está cumprindo uma regra, é porque ele nasceu de novo para uma outra vida e disse: rapaz, a lógica retributiva e vingativa daqui não dá. Eu estava vendo uma série ontem que a minha esposa falou tanto para eu assistir, e no fim eu comecei a assistir, em que uma pessoa faz tão mal para uma outra, que ela merecia morrer. E quando a outra tem chance, ela fala assim: por que você não me matou quando você teve chance? Já que eu fiz tudo de mal para você. Ela falou: porque eu não sou você. Você poderia agora me tratar com toda a maldade e retribuir o mal que eu te fiz. Por que você não fez? Porque eu não sou você. Por que o cristão responde o mal com o bem? Porque ele não é do mal. Ele é de uma outra ordem. E os discípulos estavam reunidos e Jesus, quando aparece, diz o texto, que Jesus abriu a cabeça deles, abriu o entendimento deles. A Bíblia hebraica tem umas subdivisões diferentes da nossa. Apesar de ser o mesmo texto, eles enxergam diferente. O Pentateuco, a Torá, a lei. Os escritos, que compreendem Crônicas, os 2 livros, e os Reis, os 2 livros. Aliás, perdão, só Crônicas. E os livros de sabedoria e de os poéticos. Salmos, Eclesiastes, Jó, Provérbios, né? E contém também a parte histórica, que são Esdras, Neemias, Esther. E depois os profetas, que eles dividem em os profetas anteriores e posteriores, por isso que Reis e 1 e 2 Samuel estão nos profetas anteriores. Lá tem Natã, lá tem Elias, lá tem Eliseu, e depois os profetas posteriores, que nós chamamos profetas maiores e menores. Quando Jesus diz para eles, ele pega só o salmo dos escritos, toda a lei e a Torá, e todos os profetas, praticamente toda a escritura, 99% do que estava lá atrás, e diz para eles que aquilo ali, tudo, abriu o entendimento deles, para eles olharem que aquilo ali falava sobre ele. Ele deve ter citado Oséias, citou Isaías, citou Jeremias 31, ele citou muitas coisas, com certeza. E é muito importante falar sobre isso, porque o primeiro evangelho a ser escrito deve ter sido Marcos, por volta do ano 60 depois de Cristo. Se Cristo morreu com 33 anos, 31, 32, nasceu no ano 0, no ano 2, é uma coisa de data, mas a gente não sabe, não tem registro em cartório. Mas pelo menos 30 anos a igreja existiu sem ter nada do que nós temos do Novo Testamento. Talvez um pouco antes o livro de Tiago tenha sido escrito no final da década de 50. A igreja primitiva viveu alguns anos sem ter nada escrito. O que eles liam, Zé? Eles liam os escritos, os salmos e os profetas. E pregavam o quê? Pregavam Cristo ressurreto. Hoje, quando as pessoas leem o Antigo Testamento, elas não pregam o Cristo ressurreto. Elas pregam o Davi, o Josué, o Salomão, a espada, as 7 voltas. Porque eles conseguem olhar para aquele texto e não enxergam Jesus ali. Jesus não é importante. É muito interessante o que Lucas escreve para Teófilo. Ele está dizendo: Teófilo, meu caro amigo, é só Jesus. Eles entenderam tudo quando leram as Escrituras. Elas falam sobre Jesus. E se você ouve pregações ou se alimenta do Antigo Testamento, é um texto maravilhoso, para que você venere, cultive ou cultue Davi, Salomão, bandeira com estrela, espada, arca da aliança, símbolos proféticos. Você não é um cristão. Você está lendo o texto e tirando dele o que não é para ser tirado, o que é histórico e o que é cerimonial. Tudo fala sobre Cristo, Ele é o centro da nossa fé. Teófilo, eu estou encerrando o meu escrito para você, dizendo que o que vale é Cristo. Olha para Ele e siga-o. Anda com Ele, porque é isso.
É por isso que nós vivemos uma época que nunca tivemos tanta televisão e rádio e internet com gente pregando. Mas nunca tivemos tanta confusão e bagunça como a gente tem hoje. Porque abrir um texto e falar o que você pensa é uma coisa. Você pode fazer isso com os teus vizinhos, com quem você quiser. Mas ter encarnado em você o Verbo de Deus, que vai fazer com que as pessoas enxerguem Cristo por quem você é mais difícil.